Olá, hoje é dia da gente falar de saúde pública. Meu convidado é natural de Rosário do Sul, filho do seu Neri e da dona Neves. Trabalha na área de saúde, sendo presidente do IB Saúde. Também conselheiro titular no Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde em Brasília, que foi inclusive fundador. Pai da Carolina, do Vinícius, da Martini, auxiliou a redação da Lei Orgânica da Saúde, sugeriu a criação da Comissão Tripartite, participou da implementação de tecnologias online em resultados de exames aqui na UPA de São Leopoldo, também da implantação do projeto AIA, Acessibilidade, Inclusão e Acolhimento na Saúde Pública. Faz intercâmbios e projetos internacionais em Portugal e Angola. O avô do Bento e do Henrico veio de uma família humilde, realizou estudos e lutou por uma condição de vida melhor para si e para os seus. Gosta de trabalhar, praticar esportes, viajar e estar com a família. Hoje teremos uma conversa de peso com José Eri Osório de Medeiros, o seu Medeiros. Seu Medeiros. Muito bem-vindo para essa conversa de peso, seu Medeiros. Eu que agradeço a oportunidade de me manifestar, de estar junto à comunidade na qual eu estou inserido há vários anos, eu resido atualmente em São Leopoldo. Tenho e tive participação ativa no relatório da construção da aprovação da faculdade aqui de Medicina de Novo Hamburgo, como de São Leopoldo, Erechim e Juí. Em nome do Conselho Nacional, eu fui um dos relatores dessas aberturas, dessas faculdades, no projeto Mais Médicos, que foi implantado no governo da Dilma. Senhor Medeiros, se a gente fizer um levantamento breve, assim, o nome do senhor está em um monte de lugar nos últimos 35 anos, pelo menos, da nossa saúde nacional. Bem, O senhor é oficial do Exército. Eu tenho, como disse, 10 anos tem que trabalhar e estudar. Então, fui com muita honra, sou do Exército Brasileiro, muita honra, fiquei aproximadamente 10 anos trabalhando primeiro como oficial aqui em São Leopoldo, em Porto Alegre, depois em Passo Fundo, onde eu era o tesoureiro da unidade e onde eu fiz a universidade, fiz a faculdade de odontologia. Então, sempre trabalhando, estudando e buscando novas alternativas. Fronteiriço de uma família muito humilde. Então, temos assim um relacionamento hoje muito grande ainda com os nossos colegas de ginásio, de primário. A gente mantém vínculo ainda com o nosso povo lá de Rosário do Sul, que muito nos honra de fazer parte daquela comunidade. E aí, a partir dos anos 70, a gente Viveu muito. Partiu para... eu me lembro até hoje, o dia eu trabalhava meu pai tinha conseguido um emprego para mim na Swift, ganhava relativamente bem na época, o jovem. Quiseram renovar meu contrato e eu cheguei em casa e disse para meu pai, não, eu e um amigo de infância chamado Cléo Jesus Severo Machado, nós vamos para Porto Alegre. Mas como? Como é que você vai me deixar mal com o superintendente lá? Não, pai, mas o que tu tem lá? Não, nós vamos em busca de novas alternativas. Acho que Rosário já deu para a gente... Então meu pai ficou indignado com a minha saída de Rosário do Sul em plena época da Swift. Depois, alguns anos, infelizmente, ela acabou... por uma questão internacional aí, ela fechou e praticamente ficamos 20, 30 anos com a cidade estagnada lá por causa da falta... Por conta dessa gigante que ocupava toda a cidade. Mas seu pai teve a oportunidade de ver o quanto foi bom a saída de Porto Alegre. Não, a gente sempre foi assim, sempre fomos pessoas bem posicionadas, felizes pela oportunidade de
de estudar, de trabalhar, de conviver com pessoas, encontrar muitas pessoas nessa trajetória da minha vida, em que, como eu estava te falando, Rodrigo, a individualidade, ela não é ela a responsável. As equipes, as pessoas, o conjunto, as ideias que tu encontra juntos é que tu consegue ultrapassar alguns limites, né, que eu ultrapassei como cidadão, de ter, por exemplo, participar na Assembleia Nacional Constituinte, onde convivi com Almir Gabriel, que foi depois governador, o ministro Alceni, na época deputado, enfim, representando os municípios. Vocês construíram, o senhor fala com essa modéstia, mas não pode nunca ser uma falsa humildade. Não. Vocês construíram, seu Medeiros, o que a gente conhece hoje como o maior sistema público de saúde do mundo. Então, eu diria ainda... Que é o SUS. Que em 85... Não sei se naquela época vocês enxergavam o que vocês estavam fazendo. Não, nós tínhamos a proposta concreta, até porque... Vocês foram a Cuba e foram ao Canadá, que eram referências em saúde pública no mundo. Na realidade, a gente tem uma trajetória internacional grande aí, mas em 85, 86, eu era o secretário municipal de Venâncio Aires, e antes da universalização, o que nós defendemos e defendemos até hoje? Nós defendíamos e defendo até hoje a questão da dignidade humana. Então, a dignidade humana está acima de qualquer outro bem maior que tu tem. A dignidade de ter teu emprego, de trabalhar e de ser atendido às suas necessidades. Então, a questão da dignidade, da universalização do atendimento é que nos uniu com esse grupo que eu acabei conhecendo nacionalmente e que eu coloquei em prática já em Venâncio Aires. Em 86, quem não trabalhasse, não tivesse carteira assinada, não tivesse uma carteirinha amarela lá com número, com data, não era atendido. Era INAMPS? INAMPS. Nós atendíamos as pessoas de forma como indigente. Então, era favor. O ser humano não pode estar vivendo na parte fundamental da vida dela, que é a vida dela, através de filantropia. Não. Ele tem que ter preservado a sua dignidade humana. E é isso que me marcou e foi por isso que eu acabei participando, apesar de ser um profissional liberal, cirurgião dentista, mas essas ideias já me marcaram quando eu, secretário municipal de Venâncio Aires, coloquei em prática, antes de ter o SUS, nós já atendíamos universalmente lá em Venâncio Aires. Quanto tempo durou essa vontade de ser dentista, hein? Porque logo a administração da saúde pública chamou o senhor. Durou poucos anos, viu? Acho que 10. Era uma vontade muito grande de ser dentista? Era. Morreu cedo também. Morreu. Os caminhos abriram que a gente não esperava, não tinha como conviver um cirurgião dentista, como um médico, como qualquer profissional, tem compromisso com as pessoas. Aí eu não podia atender as pessoas porque eu tinha outros compromissos que eu achava que tinha que fazer. Então eu acabei delineando para a área da saúde pública. A redação da Lei Orgânica da Saúde, a criação do Conselho Nacional de Saúde, há um governo que a gente pode falar o que a gente quiser do governo Fernando Collor de Mello, imediatamente posterior à nossa Constituição de 88, as eleições de 89, daí tem poupança, tem um monte de história para a gente contar do governo Fernando Collor de Mello, mas também tem a história que a gente tem que falar da abertura de navegação de cabotagem, do fim do monopólio, da reserva de mercado para tecnologia. Os carros. Deixando de usar as carroças. Os carros. Né? Podemos importar e podemos fabricar aqui, né? Quebrou parte da indústria nacional, mas impulsionou grande parte da indústria, sobretudo na informática. Eu acho que todos os governos, sem exceção, tiveram seus méritos e tiveram seus problemas. E um grande mérito foi na saúde. Na saúde foi quando a gente colocou em prática essa questão o mundo inteiro olha com certos, vamos dizer assim, como que nós, um país como o nosso, com mais de 200 milhões de habitantes, pode querer fazer uma saúde universal. Em países como os Estados Unidos, não tem. O Obama tentou copiar um pedaço disso. Uma parte. Então, isso, para nós, uniu um grupo em que eu acabei conhecendo essas pessoas dentro da minha convicção também de que a gente tinha que atender bem as pessoas e com dignidade.
que eu acabei me envolvendo com um grupo nacional, onde nós entramos na Constituinte com a ideia de a gente ter totalmente estatizado o país. A nossa proposta do CONASENS, que eu representava, nós entendíamos que a saúde tinha que ser totalmente feita pelo Estado, como direito ficou. Mas o Centrão, que hoje funcionava lá em 88, o Centrão aprovou o artigo 199 da Constituição, que diz que a iniciativa privada também pode participar do sistema de saúde do nosso país. Então, esse artigo 199 é que ele determinou. Em contrapartida, nós criamos um inciso que dá oportunidade, como prioridade, depois do primeiro setor, que é o público. Esse inciso primeiro do artigo 199 da Constituição diz que, quando o governo não tem condições de colocar em prática 100% da sua capacidade operacional, gerencial, financeira, pública, ele pode contratar o setor privado, dando prioridade para as filantrópicas e as sem fins lucrativos. É esse artigo que hoje permite toda essa discussão que nós temos no país, das organizações, dos hospitais filantrópicos, está baseado nesse artigo da Constituição. Que hoje ajudam que seja mais eficiente o serviço de saúde, efetivamente. Hoje, nós, com o passar dos anos, a gente começa a ter também algumas... não é mudar, tu tem que te adaptar às novas condições, vamos dizer assim, do desenvolvimento econômico do país. O mundo inteiro está discutindo o que nós estamos discutindo aqui. Uhum. 2 semanas atrás, estava em Lisboa, estava se discutindo lá a reforma da Previdência, jornais internacionais. Então, há pouco tempo teve problema na Grécia. Então, esse assunto é o assunto realmente. E ele entra também numa discussão do setor saúde, porque ele acaba criando dificuldades orçamentárias financeiras, como nós enfrentamos no Rio Grande do Sul, como enfrenta Minas, como enfrenta Rio de Janeiro, que o orçamento público não consegue pagar seus funcionários. Verdade. Então... E que a empresa privada acaba conseguindo, evidentemente, organizar. Quem não consegue pagar a mão de obra dos seus trabalhadores, não pode existir. Então, dizer que não tem como um Estado... O Estado brasileiro, seus estados todos, não ter um valor expressivo de valor de investimento para a melhoria das condições de vida das pessoas. Não temos hoje. Hoje, a prioridade tem sido folha de pagamento. Que eu acho que é muito pouco. Que é muito pouco para um governo, por exemplo, discutir. Não que não seja importantíssimo. Mas é muito pouco. É muito pouco. A agenda teria que ser outra. A agenda é outra. Sr. Medeiros, mas isso faz, por exemplo, com que a gente tenha uma fila única no SUS para transplante, que mesmo que realizado por instituições filantrópicas, mas a gente tem uma organização de universalização e de indistinção de quem são as pessoas na fila. Eu acho que é um projeto lindo. É só um exemplo das maravilhas. Não é tão lindo, mas como dizer, impactante. A área da alta complexidade, a área do transplante, praticamente mais de 95% dos transplantes no país são pagos pelo Sistema Único de Saúde. Então, isso é um avanço. Nem nós temos dimensão, muitas vezes, do que se alcança hoje. Na década de 80, por exemplo, eu fui que criei a Secretaria de Saúde em Venâncio Aires, que era um município já desenvolvido. Quer dizer que naquela época a maioria dos municípios não tinham Secretaria Municipal de Saúde. Menos de 10 anos atrás, eu estive numa ação lá no Vale do Javari, Alto do Vale do Javari. O que é o Alto do Vale do Javari? Lá na divisa da Colômbia e do Peru, subindo pelo rio Amazonas. E a última cidade que nós tivemos, chamada Atalaia do Norte, com 7.000 habitantes, antes de ir para esse evento indígena lá no Alto do Javari, chegamos lá, estava todo o nosso material do SUS.
lá na Atalaia do Norte, no município, lá, na divisa lá. Então, quer dizer que o país todo, hoje, não existe município nenhum que não tenha sua secretaria, não tenha, mesmo que não faça um sistema que a gente gostaria, mas tem uma estrutura montada, tem a sua ambulância, tem o seu secretário, tem sua vigilância, enfim, o SUS está na vida de todos nós, queira alguns, queiram outros, mas o SUS faz parte da vida de todos nós. Vamos falar um pouco de B-Saúde. Dessa organização que está ajudando a melhorar a saúde pública em várias das nossas cidades, em várias das nossas organizações, mas na volta do intervalo. Hoje, numa conversa de peso com o diretor do IB-Saúde, o seu Medeiros. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o diretor do IB-Saúde e conselheiro titular no Conselho Nacional de Saúde, onde foi, inclusive, um dos fundadores, o seu José Eri Osório de Medeiros, o seu Medeiros. O seu Medeiros estava contando um pouco para a gente sobre o nascimento do SUS, sobre esse sistema gigante de saúde pública, não é um sistema, ele é um princípio de vida, uma crença de humanidade. Vamos dizer assim, para nós ali na filosofia é uma cachaça. Resume ainda melhor. É a melhor coisa, é uma cachaça ou um bom vinho. Mas tem um aspecto que eu acho que é importante a gente salientar nessa oportunidade, que em 91, através desse grupo que eu representava e ainda até hoje represento, nós apresentamos uma proposta inédita no mundo, que é essa administração tripartite. Que ela aconteceu em abril de 91, na reunião do Conselho, eu como presidente do CONASENS, nós entendíamos que tinha que haver um debate entre as três esferas de governo. Porque hoje, nós sabemos, nós temos a nossa autonomia política, financeira, administrativa das três esferas, federal, estadual e municipal. Então, isso eu posso dizer para vocês que é inédito no mundo, onde ontem estava acontecendo já a terceira reunião, quarta reunião do mês, onde se decide tudo no país, passa por essa comissão que nós criamos ela em abril de 91. E o aspecto mais importante dessa ideia que a gente levou como consenso entre nós é que ela não tem votação. Ela tem que ser legitimada pela área técnica e pelo debate das três esferas. Então, são 15 representantes do país que se reúnem, e esses 15 não é juntar Estado e município para ganhar do governo federal, ou federal e estadual, não. Os 15 votos ali para aprovar uma proposta, tem que ser no consenso. Então, tem que ter... Todos têm que concordar com aquela... E esse é um dos conselhos que o presidente Bolsonaro não está mexendo. Não, isso não. O presidente Bolsonaro está extinguindo uma série de conselhos e ele jamais mexeria, por exemplo... Esse, na realidade, é uma lei. Pois ele jamais mexeria nesse conselho. Se transformou numa lei, hoje o aspecto... De tão verdade que ele virou esse conselho. Ele era uma comissão, hoje ele é, vamos dizer assim, a estrutura básica de todo o SUS no país. Ele depois acontece nos estados e no município. Que todos têm uma participação. Esse é um aspecto de gestão compartilhada entre as três esferas de governo que eu considero assim, um salto de qualidade ao país. Me permite colaborar com essa visão, acho que é disso que o senhor está falando, proporcionou que o governo, que naquele momento centralizava toda a receita lá em Brasília, começasse a passar individualmente por cidadão um valor mensal, para que o município, diretamente, sem intermédio, fizesse a sua gestão de saúde básica. Esse é o conceito básico. E isso está funcionando. Acho que o Fernando Henrique começou a fazer isso funcionar. Nós começamos, foi em 91, mas ele acabou lá por 96, 97, começou a funcionar. Funciona plenamente. Todos os meses nós reunimos a nossa diretoria, eu faço parte ainda, não sou secretário municipal, mas eu faço parte pela história e sou fundador, e, enfim, sou do Conselho de Honra da entidade,
Então eu faço parte, então todos os meses temos reunião da diretoria e depois tem reunião dessa comissão que eu considero ela a comissão fundamental, a estrutura básica do nosso sistema está nessa em que está lá o ministro da Saúde, está o nosso presidente, está o presidente dos secretários estaduais e todos os técnicos. É reunido todo mês lá na OPAS, que é uma organização internacional que também nos honra muito de ter participado nesse período aí. Sementes do SUS, está aqui a série técnica, volume 2 de 2007, uma organização do seu Medeiros com o Cristian Fabiano Guimarães também, um belíssimo material que conta um pouco dessa história e muito de tudo que se discute em torno de saúde pública, um projeto para um Brasil melhor. Vamos falar um pouco de B-Saúde. O B-Saúde hoje cuida do pronto atendimento de TAPES, Hospital São José do Norte, parte da saúde mental de Porto Alegre, expandindo inclusive essa participação lá. E aqui na nossa região tem cuidado especialmente da nossa UPA de São Leopoldo, recentemente da maternidade Dois Irmãos. Nós estivemos lá, inclusive, fazendo esse acompanhamento desse trabalho que vocês iniciaram e que está já trazendo os primeiros resultados positivos para essa comunidade, que é tão querida nossa, que está sempre muito próxima da gente, nos acompanha tanto, e da SAMU de São Francisco de Paulo. A novidade para mim no ano passado foi quando eu conheci o seu Medeiros e a estrutura do IB Saúde, foi essa aproximação com o nosso Hospital da Visão, aqui de Novo Hamburgo, né? Criado lá atrás pelo Lions, e que naquele momento foi referência, né? Se transformou numa referência no tratamento visão para o mundo, né? Para o mundo que é uma visão internacional dos clubes. Estamos engatinhando nisso, mas o projeto é grande. Como é que é esse trabalho todo do nosso IB Saúde? Primeiro, assim, quem somos nós? Nós fundamos o IB Saúde em abril de 2005. Ele basicamente é formado por ex-secretários municipais de saúde e profissionais das universidades. Então, nós primamos e iniciamos o trabalho inicialmente na questão do ensino. Ou seja, é daí que surge o período que eu estava fazendo mestrado na Unicinos, que nós acabamos produzindo livros do histórico dos cursos que eu coordenava como Saúde da Família e da Comunidade. Aliás, nós temos hoje 350 mil agentes comunitários de saúde. Que começou lá atrás com começamos juntos lá com o ministro Alceni, lá no ano de 1990. Fecha o parênteses. Então voltamos tudo. É muita história boa para contar. Voltamos tudo de novo. Mas aí assim, aí nós estamos envolvidos com a educação até hoje, né? Mas a partir da metade da nossa existência, nós sentimos também que tinha uma necessidade na questão da gestão compartilhada com os municípios, com os hospitais, e aí ampliou o nosso leque. Então, ampliou o nosso leque. Hoje nós somos uma organização social qualificada em vários municípios aqui no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, Goiás e no Pará. Então, nesse momento, nós estamos numa ampliação com o escritório no Rio de Janeiro, ampliando para Goiás e para... E montando o escritório, eu sei, a globalização, como eu brinco com meus colegas, nós não fizemos a internacionalização, nós fizemos a globalização, até por uma questão do Grenal. Nós estamos, sim, já assinado um termo de cooperação técnica com a Universidade Fernando Pessoa, do Porto, cidade do Porto, com o Salvato Trigo, que é o reitor, e tem um hospital aproximadamente 1.200 funcionários, e que nos encanta muito, além da proposta deles, é que no hospital não tem papel. Não existe papel no hospital. Todo ele é informatizado e é isso que nós estamos nos aproximando para uma inovação tecnológica, para melhorar a qualidade
para o profissional poder fazer a sua consulta, dar o seu diagnóstico e o paciente ter no seu tablet, no seu celular, todo o resultado. Hoje, boa parte disso nós já fizemos. A nossa mãe que vai lá fazer uma ecografia, ela já leva a fotografia do filho, entrando no nosso site, através do site do IB Saúde, onde ela é digitalizada a imagem e nós colocamos à disposição dos familiares, das pessoas, até 5 anos. A ideia é mais, nesse momento nós temos capacidade para 5 anos. E lá em Portugal, o hospital todo é digitalizado. Isso aí traz um benefício para o meio ambiente, ganho social, agilidade, né? A oportunidade do médico poder fazer um diagnóstico rápido para poder salvar vidas. Então, e para encerrar, já que nós temos 1 minuto, apesar do Brasil estar cheio de problemas, nós estamos envolvemos com a África. Então, o nosso escritório em Lisboa ou em Porto, que nós não decidimos ainda, nós estamos fazendo um intercâmbio através de colegas do Vinícius, que é meu filho, que faz doutorado lá em Lisboa. Acabamos nos batendo com os angolanos e estamos com um projeto é um dos países com menor índice de médicos per capita, e nós estamos com a ideia de melhorar as condições lá. A mortalidade infantil é mais de 140 por 1000, ajudar a melhorar as qualidades os indicadores sociais. Esse é o número dos anos 60 no Brasil, mais ou menos. Acho que antes, porque hoje, aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos querendo chegar a 8, 7. Imagina. Então, a nossa ideia é formar médicos lá em Angola, formar nativos, e enquanto não forma nativos, nós vamos repetir uma proposta parecida com o Mais Médico, levando médicos brasileiros e da América Latina para Angola. Mais saúde para Angola. Para Angola, esse é o nome. E talvez uma faculdade mesmo Não, dentro do projeto está a formação de aumentar a capacidade de nativos africanos como médicos para ter que é um processo. Primeiro resolve, depois vai também criando... não dá para ficar sempre contratando. Para você ter uma ideia, hoje em Angola, os médicos, a maioria, como o país lá estava vinculado a uma área mais do socialismo, os médicos lá são da Rússia, do Vietnã e da China. Então, não é nada contra esses países, só por questão do idioma. Um terror, né? Um terror. Então, aqui um cubano falando espanhol já era difícil. Então nós estamos pretendendo levar brasileiros formados no Brasil, formados no Uruguai, na Argentina, na Bolívia, na Colômbia. Então nós entendemos que tem pessoas que poderão nos ajudar nesse processo aí de a gente também ter uma participação num povo que temos muita ligação também com a África através dos nossos irmãos que estão aqui nos ajudando hoje, fazem mais parte, quase mais africanos do que brasileiros. Estamos evoluindo, então, no nosso Hospital de Visão de Novo Hamburgo? Sim. Teremos boas notícias na sequência, hein? O hospital é um processo fundamental, junto com a Fundação Internacional Laios, compromissos sociais nas mesmas ideias. Estamos tendo algumas dificuldades, mas estamos esperando. Nós temos algumas emendas aprovadas para o hospital. Nós estamos começando como clínica, mas esse ano ainda vamos evoluir. Pretendemos ainda até o final do ano estar realizando já as primeiras cirurgias na área da oftalmologia. E a nossa proposta é que se transforme em um hospital de ensino, para a gente fazer residência para a área dos nossos alunos aqui de Novo Hamburgo e para os alunos também da Unicinos. Isso é uma ótima notícia. Novo Hamburgo e região com certeza vibram muito com isso. Sr. Medeiros, adorei poder contar um pedacinho dessa história e eu tenho certeza que o senhor tem histórias apetitosas 1000 para contar. O senhor vai ter que voltar aqui em outro momento para a gente continuar conversando. Rodrigo, eu que agradeço a oportunidade de a gente se manifestar, saber quem somos nós, o que a gente pensa.
Somos todos ficha limpa, que é um aspecto. Somos ficha limpas, não temos compromissos que não sejam da verdade, da transparência, não temos débito com ninguém, não passamos ninguém para trás, não trabalha conosco pessoas também do mesmo nível, que sejam ficha limpa, que entendam da transparência. Usamos o dinheiro público, publicamos tudo no nosso site, nossos contratos, balancetes, não temos nada a esconder. Eu acho que essa questão da transparência, ela é muito bem-vinda e ela tem que ser vivenciada, ela tem que ser cada dia colocado mais em prática, que é para as pessoas também entenderem como é que de vez em quando tu pode avançar bastante numa instituição, mesmo sendo sem fins lucrativos. Fundamental, seu Medeiros. Obrigado pelo carinho, parabéns pelo trabalho, parabéns pela trajetória de vida em primeiríssimo lugar, parabéns pelo trabalho que o IB Saúde vem realizando, Rio Grande e mundo afora. Hoje conversando, uma conversa de peso com o seu José Eri Osório de Medeiros, o seu Medeiros, diretor-presidente do IB Saúde, também conselheiro, titular do Conselho Nacional de Saúde, que ele ajudou, inclusive, a fundar. Continue agora com a programação da nossa Vale TV e da nossa rede Comunidade de televisão.